Pronto, estamos ao vivo. Esperar um pouquinho, o pessoal começar a chegar. Atrasou um pouco. O Inácio resolveu dormir mais tarde hoje. Quem for chegando, por favor, me avisa se o som tá bom. Se tá tudo certo, se dá pra conseguir me escutar. Isabela, oi, salve Maria, tudo bem? Oi, Caio. Vixe! Tudo bem aí, gente? O som tá bom? A luz tá boa? Boa noite, salve Maria, Robson. Cadê a Gra? Já foi dormir? Então tá bom. Ah, que bom que tá tudo bem. Então, primeira live que eu tô fazendo. Tô um pouco nervosa, vou confessar pra vocês. Eu tô aqui hoje pra falar, pra gente conversar sobre maternidade, né? Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu tenho reparado, algumas pessoas até próximas a mim, de longe também, não tem uma visão de maternidade voltada ao céu, né? É uma coisa mais assim, só como sacrifício e muito sofrimento, é difícil. Ai, que bom, Robson. Mandar um beijo na Nicole, princesa. Salve Maria, Luiz. Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Carolina Helena, tenho 26 anos, sou casada com o Denilson, né? Cofundador da comunidade Ignis. Anderson, salve Maria. O Denilson tá lá no fundo, gente, ó. Salve Maria, gente. Ontem nós se viu lá na live dos cofundadores da Ignis, né? E hoje é comigo. Hoje o negócio é mais sério que com a minha esposa, tá bom? Então, valorize, amor. Somos casados, muito bem casada, e juntos nós temos 2 filhos. O José, que vai completar 2 anos e 8 meses, e o Inácio, que tem 8 meses. Eles têm 2 anos de diferença, praticamente, um dia só de... Um nasceu dia 8 de setembro, o José nasceu dia 9 de setembro. Nossa família é pequena, mas que o nosso objetivo é chegar ao céu, né? Esses 2 meninos, meus filhos, foram um presente de Deus, são umas bênçãos na minha vida. O Denilson também, meu marido, ele sabe o que ele representa para mim. Quem acompanhou a nossa história sabe tudo que a gente passou e como a gente chegou aqui hoje não foi fácil, mas estamos aí firmes, com fé, confiando na providência. E a cada nascimento de cada filho eu me modifiquei um pouco, até hoje, diariamente, né? Cada dia é uma luta, cada dia é um descobrimento, é uma conquista. Ser mãe não é fácil, realmente, é uma coisa que exige muito da gente, mas que nos levará ao céu. Disso eu tenho certeza, né? Porque a Bíblia fala em 2 Timóteo, 1º ou 2º Timóteo, eu me esqueci agora e esqueci até de anotar, que a mulher será salva pela maternidade. E realmente é verdade. A mulher hoje em dia será salva pela maternidade, porque os filhos são a coroa do casamento, né? Os filhos são a herança do Senhor. Só que assim, por mais difícil que seja, por mais sacrificante que seja, o nosso objetivo maior é o céu, né?
Por mais que a gente chegue um final de um dia cansado, no limite, a gente sabe que o nosso objetivo maior é chegar ao céu, levar os nossos filhos, o nosso cônjuge ao céu. Estamos aqui para isso, né? Vamos lá. O que eu quero falar, que a gente tem que entender, é que a maternidade, ela é um processo diário de aprendizado, de entrega, de renúncia, de doação. Primeiramente, isso pode parecer como um peso, né? Mais um peso que a mulher precisa carregar. Poxa, a mulher já faz tanto hoje em dia, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos. Mais um peso? Não, não é isso. Esse processo vai nos moldar para ser cada dia melhores. Para os nossos filhos, para o nosso marido, para Deus. Para que nós saibamos amar a Deus melhor, né? A gente precisa... As mulheres, né? Eu vou falar aqui mais para as mulheres, mas os homens que estão aí também podem ajudar, né? As suas esposas, namoradas, futuras esposas, né? Anderson e Caio. O que a gente precisa entender? Que a nossa vida tem que ser organizada por prioridades, né? Primeiramente, Deus, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é indiscutível, né? Kétia, minha irmã, tudo bem? Salve Maria, que bom que você veio. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é indiscutível, né? Segundo lugar na nossa lista de prioridades vem o marido, depois os filhos e depois as coisas, né? Os bens materiais. Mas por que o marido primeiro? Uma coisa que a gente tem que entender e que muitas vezes o casal, de certa forma, se desentende por isso, é que a mulher, antes dela ser mãe, ela foi esposa. Para que ela se torne mãe, ela foi esposa. Então não tem porquê, quando os filhos vierem, eu engravidar, eu deixar o meu esposo de lado, eu deixar de cuidar dele para focar única e exclusivamente nos meus filhos. Ele também precisa de mim. Ele também precisa dos meus cuidados. Porque eu e ele somos um só, uma só carne. Então, como que eu vou querer também que meus filhos me tratem bem, tenham carinho por mim, sendo que os pais dele, da criança, no caso, não se tratam bem? Maíse, tudo bem, minha amiga? Que saudade de você. Gente, a gente tem que tratar bem o nosso esposo, o nosso cônjuge. Porque é pelo nosso amor que os filhos vêm. Então, porque os filhos vêm, o amor acabou? Porque os filhos veio, eu não vou tratar bem o meu marido? Eu não vou cuidar dele? Então, aí é que tá o erro. Porque muitas vezes os filhos vêm e o marido esquece, né? Aí começam as brigas, e aí começam os desentendimentos, e a criança fica naquele ambiente sem saber o que fazer. Fala, poxa, eu sou fruto desse amor, só que meus pais não se tratam com amor. Isso bagunça a cabeça da criança, né? Daquela pequena criança. E aí, o que acontece? Marido e mulher, num momento de maior intimidade que eles têm, né? Que é o momento da relação, né? Da união conjugal, maior intimidade, maior doação, de maior amor que esse casal, maior ato de amor que esse casal tem. Se a mulher está em seu período fértil, né? E naquela relação ocorre a fecundação, a gente tem que entender que não é só uma fecundação que acontece ali. É o próprio Deus que vem ao encontro daquele casal e naquela mulher, naquele solo fértil daquela mulher, que é o útero dela, ali o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ali ele sopra a vida. O próprio Deus vem ao encontro daquele casal
e ali sopra uma vida. Que coisa maravilhosa, gente. Isso é de uma intimidade tão grande de Deus com aquele casal. É uma vida. Não interessa se faz uma hora que o óvulo foi fecundado, um dia, uma semana, 12 semanas, 9 meses. É uma vida. É uma vida. Por isso que o aborto é abominável. Em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer época de gestação. Isso é abominável, gente. As investidas que o demônio fez na mulher são horríveis. Por que na mulher? Porque a mulher tem o dom de gerar uma vida. É pela mulher. É por uma mulher, Maria, que o próprio Cristo veio à Terra. Foi por uma mulher. Maria gerou Cristo. Maria passou por uma gestação como qualquer uma de nós passa. Vai passar. 9 meses. 9 longos meses. Mas que esses 9 meses desenvolve uma vida, desenvolve um bebê. E, gente, que presente é esse que Deus deu a nós, mulheres? Exclusivo a nós. Gerar uma vida. Durante 9 meses. Eu e um bebê ocupando o mesmo lugar, né? Ele dentro de mim e eu com todo o processo do corpo, né, de desenvolver um bebê. Que presente foi esse que Deus deu a nós? E tantas mulheres se desfazem disso. Simplesmente falam: para quê ser mãe? Para quê que eu vou me desgastar o meu corpo? Porque a gente sabe que uma gestação muda o corpo da mulher. Claro. Afinal, um útero numa gestação aumenta 500 vezes de tamanho. E muitas mulheres falam: para que eu vou gastar meu corpo? Para que eu vou mudar meu corpo? Gente, que presente é esse? E tantas mulheres, tantas e tantas mulheres se negam a gerar uma vida. Seja usando anticoncepcional, seja usando DIU, seja lá o que for, né? Tanto método contraceptivo que a gente vê por aí, cada dia é uma novidade. Mas, gente, nada supera uma gestação, um parto, a criação de um filho. A mulher será salva pela maternidade. Só que, o que acontece? A gente tem que manter os pés no chão. Não é porque eu tô aqui falando que é tudo lindo que a gente sabe que não é. Né? Uma gestação exige de nós. Muitas vezes é uma gestação complicada de risco, que exige um cuidado maior, que envolve muitos enjoos, enfim. A gente sabe que não é porque querendo ou não, muda muito o nosso corpo, né? Biologicamente falando. Porque afinal é um bebê que está dentro de nós. Então muda muita coisa. Muitas gestações, muitas mulheres passam por uma gestação difícil. Então vamos manter o pé no chão. Uma gestação complicada. Mas o que a gente pode entender disso? A gente pode compreender melhor o tempo de espera. Confiança. Confiar em Deus, ter fé, né? Uma espera, uma doce espera. Eu estou esperando meu filho, o fruto do meu amor com meu esposo. Tá difícil? Tá difícil, mas vamos rezar, vamos consagrar nossa gestação a Nossa Senhora, do começo ao fim,
Não é só porque eu tô passando por uma dificuldade. Não é só porque é uma gestação de risco. Se for uma gestação de risco habitual, né, que falam que é uma gestação normal, simples, vamos consagrar a Sagrada Família, a Nossa Senhora do Bom Parto. Tantas e tantas santas que foram mães, Santa Rita de Cássia, Santa Giana, Santa Zélia, que a gente pode se apegar nelas, ler a história delas, entender elas e pedir intercessão delas pela nossa gestação. Pela gestação que a gente vai passar, que por um acaso está difícil, que está complicada, que está de risco. Gestar uma criança, Santa Mônica, nossa, que exemplo de mãe, né, Anderson? Santa Mônica. Gestar uma criança é um tempo de espera. É um tempo de espera. Que a gente pode viver essa espera confiando. Da melhor maneira possível, a gente pode viver esse tempo de 9 meses. E aí chega a hora da criança vir ao mundo, a hora do parto. E essa hora, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de ler, porque eu vivi isso. Né? O José nasceu de uma cesárea desnecessária e o Inácio nasceu de um parto normal, graças a Deus. Passei por isso. Então, eu passei pelos 2 tipos de partos. E eu posso confirmar, assim, afirmar mesmo, de verdade. O parto normal mudou a minha vida. Foi a experiência mais louca que eu tive, mais intensa que eu tive, mas foi a melhor coisa que eu passei. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Salve Maria. De verdade, gente, eu acho que toda mulher católica, cristã, toda mulher, pelo menos uma vez na vida, deveria passar pela experiência do parto normal. De verdade. De verdade. Eu sei que dói. Dói demais. Não é uma dorzinha, não. Dói, de verdade. Mas a gente pode ver essa dor com outros olhos. A gente pode ver essa dor de uma outra forma. Como assim? Vamos lá. Minha cunhada, Daiane, tudo bem? Celito chegou atrasado, mas tá aí. Estava falando do parto. O que acontece? Quando a gente escolhe ter o parto normal, a gente sabe que tem que esperar o tempo da criança. E muitas vezes isso demora. Demora. Além dos 9 meses da gestação, demora para a criança querer nascer. E foi assim com o Inácio, né? A gente sabe que uma gestação dura em torno de 38 a 42 semanas. Conforme vai chegando às 38 semanas, 39, 40, 41 e nada dessa criança nascer, a gente já vai ficando meio desesperada, meio ansiosa. O Inácio nasceu de 41 semanas e 5 dias. Vocês imaginam como eu estava. Eu já tinha o José, de quase 2 anos de idade. Cuidava da casa, porque eu não trabalho, eu fico em casa. Então, cuidava do José, cuidava da casa, com aquela barriga enorme, cansada fisicamente, cansada psicologicamente. Chegou um dia que eu não aguentei, eu desabei, chorei horrores. Graças a Deus eu tenho um marido muito centrado, que me deu uns puxão de orelha, que me botou no eixo. No dia seguinte o Inácio nasceu. Isso foi num sábado, no domingo o Inácio nasceu. Só que foi um processo muito desgastante, porque querendo ou não, o mundo que envolve o parto normal acabou sendo de um mundo sofrido, de só coisas ruins, porque parece que a gestante atrai história ruim. Eu não sei porquê, as pessoas veem uma gestante mais barriguda, né, porque já sabe que tá quase na hora do bebê chegar, e começam a surgir histórias horrorosas de parto normal. Eu não tô negando que elas não aconteceram, elas aconteceram. Muitas de nós temos algum parente, alguma amiga que sofreu durante um parto normal. E isso
querendo ou não, mexe com a gente, né? Mas não é assim que precisa ser. Não precisa acontecer isso. Não vamos generalizar, não é? Graças a Deus o meu parto foi super respeitado. Graças a Deus eu tive todo o apoio, toda a assistência. A Santa Casa aqui de Votuporanga foi assim, me surpreendeu de verdade, né? Por se tratar de SUS, que a gente sabe que, né? Enfim, foi um parto muito bom, uma estadia muito boa na maternidade. Mas a gente sabe que não é com todas que acontece isso. Infelizmente. Mas a gente pode mudar isso também. A mulher pode lutar, apesar que esse mundo do parto humanizado, que a gente fala, né, um parto natural, as feministas meio que tomaram conta, né? Porque o que acontece? Falam, que é um empoderamento da mulher e essas coisas. Tá, ideologias à parte, realmente, esse momento é exclusivo da mulher. É exclusivo. Só que nós, como católicas, nós podemos levar de uma outra forma. Como assim? Nos preparar espiritualmente. A gente esquece, a gente planeja um enxoval maravilhoso, o quarto do bebê maravilhoso, só que a gente esquece do nosso espiritual. O principal, a gente esquece. A gente esquece de oferecer as dores que a gente sente pelas almas do purgatório, em expiação dos pecados, por todos os pecados cometidos que machucam o coração de Deus. A gente pode fazer isso. A cada contração, a gente oferece. A gente reza uma Ave Maria. A gente olha para a cruz e se depara com Cristo crucificado e que aquela dor que eu estou sentindo não é quase nada comparada à dor do Cristo na cruz. Pelo contrário, aquela dor que eu estou sentindo, a cada dor que eu sinto é uma dor a menos para o meu filho nascer. Cada contração é uma contração a menos para o meu filho vir ao mundo, para eu conhecer o meu filho. A mulher que vive da melhor forma um parto normal, ela é transformada. Eu falo isso por experiência própria. Depois que eu tive o Inácio, eu posso dizer que até o meu espiritual melhorou. Porque eu comecei a encarar com outros olhos a questão da confiança, da espera, a questão do sacrifício, porque a gente sabe que não existe amor sem sacrifício, só olhar para a cruz. Melhora muito a nossa vida. A gente passa a entender melhor a perfeição da criação de Deus. Porque todo o processo fisiológico do parto é perfeito. Todo o nosso corpo trabalha nesse nascimento, né? À toa que é um trabalho de parto. A dor que nós sentimos no trabalho de parto nada mais é do que a consequência do pecado. Tanto é que Nossa Senhora não teve dores de parto. Nossa Senhora não teve. É uma consequência. E o que eu posso fazer? Oferecer essa dor. Dar um sentido a essa dor. Dar um sentido. E que dor bendita. É uma dor bendita, porque é essa dor que traz o meu filho. É essa dor que faz com que a minha casa se torne mais alegre, porque chega mais uma criança. É essa dor que me transforma. E aqui eu quero abrir um parênteses para os rapazes que estão assistindo essa live. Tem uns homens aí, principalmente os solteiros, porque os casados, enfim, mas se passarem por isso, glória a Deus. Que ficam falando, estou vir, né, varão, masculinidade, que não sei o quê.
Eu quero ver essa masculinidade toda acompanhando a sua esposa no processo do parto. Eu quero ver. Você sendo a rocha, a firmeza, quando ela precisa de você. Porque a mulher, durante o trabalho de parto, muitas vezes perde o sentido, perde as ideias. E aí vem o homem e toma as decisões por ela. Eu quero ver essa masculinidade toda vendo a sua mulher sofrendo dores que são exclusivas dela, da mulher, e você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é rezar por ela. Eu tenho certeza, gente, o Denilson também. Foi uma experiência muito louca para ele. Eu tenho certeza que a experiência, porque ele ficou comigo o tempo todo. Desde quando a primeira contração até quando o Inácio nasceu, ele estava comigo. Eu tenho certeza que ele também mudou. Que foi uma experiência muito intensa para ele também. Tanto é que foi ele que cortou o cordão umbilical quando o Inácio nasceu. Tô chegando na área. Olha lá, ele vai chegar aqui, ó. Gente, eu sempre falo pra todo mundo, foi uma experiência mais fantástica que eu tive na minha vida. Inclusive, depois que não passou todo esse tormento do parto, no dia seguinte eu cheguei de manhã no quarto, que a Carol lá já tá amamentando o Inácio, eu perguntei, vamos ter outro? Vamos passar de novo? E ela prontamente respondeu, vamos. Então, a dor que ela sofreu tudo no processo do parto foi tão, assim, libertador para ela, que no dia seguinte ela estava totalmente bem, saudavelmente, a cabeça boa, o corpo bem, e sim, e só vinha os sentimentos que ela sentia no momento, assim, era de amor, que queria, ela não pensou somente na dor, então assim, ela queria ter outro filho. Isso que foi fantástico, né? Então assim, a dor é somente uma pequena consequência que passou, que não Que pesa, é momentânea. não pesa na decisão de ter um filho ou uma filha que seja, né? Então isso foi uma experiência fantástica mesmo, viu? Pode continuar, amor. Isso que ele falou que não pesa é verdade, porque uma vez a Érica, lá de Três Lagoas, eu tava conversando com ela, e ela falou assim, que se você lembra de uma dor, vamos supor, quando você lembra de... Quando você bate o dedinho num móvel, você já lembra, você fala, doeu. O parto não. Você lembra da dor, você fala, poxa, doeu pra caramba. Mas, tô bem, quero de novo. Gente, se Deus me enviar mais um filho, eu vou querer passar por isso. Sem sombra de dúvida. Mas espera, não estou querendo dizer que cesárea não é boa. Ela é desde quando realmente indicada, necessária. Não só por um capricho meu. Eu vou fazer cesárea porque eu não aguento a dor, eu vou fazer cesárea porque eu quero que meu filho nasça no Natal porque eu gosto do Natal. Mas seu filho sabe que ele vai nascer no Natal? Ele vai estar pronto para nascer no Natal? Bom, mas essa parte de parto e cesárea é um assunto para outro dia, porque é muito pano para manga, porque também rende. Mas o que eu quero dizer é que... gente, gravado. O que eu quero dizer é que um parto, gente, transforma uma mulher. A Sabrina chegou, Sabrina, minha irmã. Nossa, você sabe que eu te admiro demais, gente. Ela tá grávida do sexto ou sétimo filho. Nossa, minha irmã, me desculpa, eu sempre esqueço, acho que é do sexto, né? Gente, uma coisa que eu sempre falo, essa questão. Letícia, prima, tudo bem? Que muita gente fala assim, principalmente os solteiros, né? Quando eu casar, eu quero ser aberto à vida. Ok, Deus te abençoe. Mas entenda que ser aberto à vida não significa que eu vou ter 5, 6, 10 filhos. Não. Significa que eu estou aberta aos filhos que Deus mandar. Sejam eles, o 7º filho, gente do céu. Sejam eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou nenhum. Porque tantos e tantos casais que tentam anos e anos e anos e não conseguem. Vocês querem um exemplo, gente? O meu compadre.
e a minha comadre, os padrinhos do José, o Robson e a Gra. Estão casados há 16 anos. A Gra teve um probleminha de saúde, de endometriose, mas foi curada. Fizeram não sei quantos exames, 1001 testes, e a Gra infelizmente não engravidou. Mas nem por isso ela deixou o sonho dela de ser mãe de lado. Eles acabaram de adotar uma menina maravilhosa, uma princesa, que é a Nicole. Ela tá realizando o sonho dela de ser mãe. Ela falou pra mim semana passada, gente, que ela não vê a hora de chegar o Dia das Mães. E aquilo, gente, meu coração explodiu de alegria. Então, vocês têm que entender, gente, que não é porque fala eu sou aberta à vida que eu vou ter 10 filhos, que eu vou ter 8 filhos. Eu posso ter nenhum filho. Às vezes Deus não vai enfiar um filho pra mim, pra eu gestar no meu útero, mas que eu geste no meu coração. Quando uma mulher, por N motivos, não pode gerar uma criança, ela gera no coração. Ela entra o lado da maternidade espiritual dela. Gente, toda mulher, independente da vocação, seja ela matrimônio, seja ela primeira dos 16 filhos, aí, irmão, glória a Deus, Deus abençoe. Às vezes a mulher pode ser uma freira, uma leiga consagrada, independente da vocação, a mulher foi chamada para a maternidade. Ponto final. O nosso corpo é feito para gerar. Mas, pela escolha que eu faço da minha vocação, não sei qual o motivo, eu não gere, eu preciso ter filhos espirituais. Como assim filhos espirituais? Cuidando dos doentes, cuidando dos pobres. Principalmente, uma coisa que a gente está precisando muito e que toda mulher pode fazer. Aliás, todos nós, mas as mulheres principalmente por conta da maternidade espiritual. Rezar pelos sacerdotes. Nós sabemos o quanto eles precisam. Então aí cabe a nós, mulheres, mães espirituais, rezar por eles. Tem um livro... não vou pegar, depois eu pego. Dos 3 sonhos. Que é de um padre que teve 3 sonhos. Não é o livro de Dom Bosco. Muitas pessoas confundem o sonho de Dom Bosco. Um padre que teve 3 sonhos em que ele visitou o céu, o purgatório e o inferno. Nossa, minha sogra entrou, gente. Que o padre visita o céu, o inferno e o purgatório. Que é esse livro aqui, ó. Quando esse padre, visita o inferno, eu li esse livro antes de eu ser mãe, antes de eu ter o José. Ele visita o inferno, ele vê todo aquele tormento, todo aquele sofrimento, e ele chega uma hora que ele se depara com uma cena que ele fica muito chocado. Que ele se depara com umas almas que estão sofrendo muito, 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 muito. E o padre fica assustado de ver aquelas almas. E ele questiona o anjo, ele fala de quem são essas pobres almas que tanto sofrem. E o anjo fala uma coisa que, quando eu li, aquilo marcou, assim, como ferro mesmo, de fogo no meu coração. E eu li antes de eu ser mãe. O anjo fala assim que existem 2 tipos de almas que são as preferidas de Deus, mas também são as preferidas do demônio. Que ao mesmo tempo que o Senhor, que Deus abençoa essas almas, o demônio tenta essas almas. Que são as almas das mães e dos sacerdotes. Isso, para mim, é como uma motivação. Porque num dia de extremo cansaço, que meus 2 filhos estão impossíveis, que eu não consigo fazer nada em casa, que eu tô eu tô quase surtando. Eu lembro disso, eu falo, pera,
volta pro eixo. Porque, gente, ao mesmo tempo que no começo eu falei que Deus deu esse presente maravilhoso a nós, mulheres, de gerar uma vida, a gente tem que entender que não é só uma criança, é um filho de Deus que confiou a nós. Então, quando chegar a nossa hora, que nós tivermos o nosso juízo particular, Deus vai nos questionar os filhos que Ele envia a nós. Ele não vai perguntar para babá, para professora, para catequista, Ele vai questionar nós. Ele vai nos cobrar dos filhos que Ele enviar e dos filhos que Ele enviou, mas que nós evitamos. Ele vai cobrar. Porque Deus, a gente fala que Deus é misericordioso. Sim, Ele é. A misericórdia dele é infinita. Mas Deus também é justo. É justo. Então, a gente tem que parar de brincar de ser mãe. É muito sério isso. A maternidade pode nos salvar, como pode nos condenar. Isso é muito sério, gente. Deus confiou um filho dele a mim. Eu, pecadora, miserável, que muitas vezes passa um dia sem rezar um terço, sem rezar uma Ave Maria, mas que Deus olhou para mim e me viu digna de confiar um filho dele a mim. E é por isso que também eu não posso ficar dependendo da catequese da paróquia, porque às vezes é falha. Eu preciso cuidar da educação do meu filho, eu preciso ensinar meu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso ensinar meu filho o que é a missa. Que missa é o sacrifício de Jesus. Meu filho precisa saber disso. Eu não posso esperar ele completar 5, 6 anos, colocar ele na catequese e esperar que a catequista fale isso para ele. A gente leva o José na missa? Levava, né? Porque, infelizmente, não estamos tendo missa. Mas a gente levava o José para missa desde daqui de casa. A gente já ia falando, José, a gente vai para missa, a gente vai para missa, a gente vai para missa. E ele, como toda criança, não para quieto um minuto. E a gente chegava na igreja, José, agora quieto é hora da missa. Sentado é hora da missa, não é hora de brincar. A criança precisa entender que existe hora de brincar, existe hora de pular, existe hora de correr, existe a missa. É o sacrifício de Cristo. Nós, pais, a gente precisa cuidar da educação dos nossos filhos. Educação espiritual. Não podemos depender das nossas paróquias. Não estou querendo dizer que a catequese não é boa. Pode ser que tenha uma catequese ótima. Mas, infelizmente, nada se compara à educação de um pai e de uma mãe. A atenção que um pai e uma mãe dá ao filho. Me atrevo a falar que isso é mais dever da mãe. Poxa, Carol, mais uma coisa para mãe? Gente, para de pensar isso. Para de pensar só em fardo, só em problema, só em mais alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, para. A gente precisa lembrar que o nosso objetivo é o céu. Então, nada disso que a gente está passando aqui hoje, nada, absolutamente nada vai se comparar com o céu. Nada. Deus não dá uma cruz maior do que podemos suportar. Então, se Deus me enviou 2, 3, 4, 7 filhos,
É porque Ele sabe que eu vou conseguir. É porque Ele sabe que eu sou capaz. É porque Ele sabe que a cada filho eu vou ser mudada. Eu vou melhorar. A cada filho é uma melhora que a gente sofre. A gente deixa a nossa preguiça de lado, a gente deixa o nosso egoísmo, a gente deixa a nossa mesquinhez de lado para cuidar daqueles que nós amamos, os filhos e o marido. Não podemos esquecer dele. Não é fácil. Eu não tô falando que é. É cansativo. Gente, é muito cansativo. Tem dias que às vezes o Denilson chega do serviço, ele só olha pra mim e fala: o que que foi? Eu falo: tô cansada. Porque cansa, gente. Mas cada dia com seu cuidado. Cada dia basta o seu cuidado. Se hoje o meu filho, eu tenho um bebê recém-nascido, que sofre muita cólica, pelo amor de Deus, é todo dia, cólica, choro, choro, choro. Tá, hoje ele tá com cólica, amanhã não tá. Amanhã ele vai crescer. Então não é porque meu filho sofreu de cólicas, não é porque meu filho sofreu de refluxo, não é porque eu tive uma gestação ruim, com muitos enjoos, um parto que não me respeitaram, não é porque isso aconteceu que eu vou deixar de ter mais filhos. Eu vou continuar confiando em Deus. Não, pera, se a minha gestação não foi boa, a próxima eu vou fazer algo para que ela possa melhorar. Não, o meu parto não me respeitaram, foi horrível. Não, o próximo eu vou estudar, eu vou entender, vão me respeitar, vai ser o parto que Deus quis, o parto que Deus sonhou, o parto que Deus fez. Porque é normal. Se não fosse para ser desse jeito, Deus teria feito de outro jeito, pode ter certeza. Então, se é para a criança nascer daquele jeito, é porque Deus quis assim. É porque é para ser assim. Como que eu faço para ver quanto tempo já foi? Ai, peraí, gente. Olha, já falei 42 minutos. Fica esperto daqui a pouco. Já tô encerrando já. A gente também precisa entender que apesar de todas as dificuldades que uma maternidade traz consigo, a gente precisa amar. Uma coisa que o Denilson sempre falou pra mim. Sempre, 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 sempre. Desde quando a gente começou a namorar. Pra ele me conquistar, ele falou isso. Continua falando, fala todo dia e vai falar pra sempre. O resto da vida, eu tenho certeza. Precisamos amar. Tá difícil? Ama. Ama. Ama seu filho. Do jeito que ele está. Você tá cansada? Acordou cansada? Uma noite, seu filho tá doente, passou a noite em claro. Eu vou acordar, eu vou cuidar do meu filho porque eu amo ele. Porque eu amo a Deus. Eu aceito as dificuldades, eu aceito os sofrimentos por amor a Deus. Porque se eu estou aqui hoje, é porque Deus me amou primeiro. Porque se eu tenho um filho que, apesar de estar doente, se eu tenho um filho, é porque Deus veio ao meu encontro e soprou a vida em mim, para que eu gere uma vida. Porque Deus me amou primeiro. Então, quem sou eu para não amar? Para não aceitar o sofrimento, o cansaço? O próprio Senhor aceitou. Claro, ele sofreu a agonia. Ele era humano. Humano, apesar de ser Deus, humano. Mas diante do sofrimento, nós, réis mortais, pobres pecadores, precisamos
descansar no coração de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E olha que o consolo não tem explicação. Não tem explicação. O consolo que o Senhor dá a uma mãe cansada no final de um dia, que essa mãe deita no travesseiro e que ali muitas vezes chora. Ali o Senhor consola aquela mãe. Ali, desculpa, ali Nossa Senhora acalenta aquela mãe, porque ela também foi mãe. E a dor que ela sofreu de ver o filho dela morrer numa cruz, então ela entende a gente. Ela sabe o que a gente passa. A dor que aquela mãe, Nossa Senhora, a dor que Maria sofreu quando ela foi apresentar Jesus no templo. E ali ela foi avisada que uma espada de dor transpassaria a alma dela. Você acha mesmo que ela não vai te entender? Que ela não vai vir te consolar? Você acha mesmo que você não vai deitar no colo dela depois de um dia de cansaço? Maria é o nosso exemplo em absolutamente tudo. Tudo. Principalmente a nós mulheres. Ela foi a mãe perfeita, a esposa perfeita. Então, quem somos nós para não pedir, mãe, deixa eu deitar no seu colo hoje, porque eu tô cansada. Porque não é fácil. E aí no dia seguinte a gente acorda bem, pronta para mais um dia, para mais uma luta. A gente acorda disposta a amar os nossos filhos, o nosso marido, e vamos. E assim a gente vai vivendo, dia após dia, tendo como visão um dia chegar ao céu e abraçar essa mãe. É isso que me move. É por isso que eu quero que eu tenha esse pequeno apostolado de maternidade. Porque eu vejo que as pessoas têm a maternidade só como algo banal, simplesmente só como gerar uma criança, parir uma criança e criar uma criança e só. Não é isso. A maternidade vai salvar a gente. A maternidade nos torna santas, apesar da nossa miséria. Quem sou eu para dizer não aos filhos que Deus quer me mandar? Quem sou eu para dizer, não, eu só quero 2 filhos e tá bom? Sendo que a cada filho eu posso me santificar mais e mais e mais e mais e mais. Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, quantos filhos ela teve? Quantas filhas, né? Acho que foram 5, 6. Não sei, não conheço muito a história dela, mas... ela foi mãe de Santa Teresinha. Santa Mônica. Gente, Santa Mônica, que rezou quantos e quantos anos pela conversão do filho, Santo Agostinho. E hoje, ele é só doutor da igreja.
Santa Giana é uma santa que, gente, eu aprendi a amar ela demais. Teve 3 filhos e no último na última filha, falaram para ela: ou você vive, mas vamos precisar abortar a criança, ou a criança nasce, mas você morre. E ela preferiu morrer do que abortar a criança. Ela continuou com a gestação, teve a criança e morreu. E hoje ela é uma santa. Santa Rita de Cássia, que tanto sofreu na mão do marido, né? Tinha um marido meio bravo. Santa. Tantas santas mães que a gente pode se espelhar. Mesmo sem chamado a matrimônio, viveu e converteu os filhos. Nisso mesmo, Amanda. Santa Rita Michele. Ela é muito devota de Santa Rita, né, Michele? Paulo Júnior chegou atrasado. Tô quase terminando, Paulo Júnior. Tem uma outra santa também que eu li a história esses dias pra trás. Santa... Nossa, eu esqueci o nome dela. Que também converteu o marido. Ela é patrona das crianças adotadas. Até li a história dela por causa da Nicole, do Robson. E eu vi que ela é santa, padroeira das crianças adotadas. Ela converteu o marido também. Santa Clotilde. Converteu o marido também. Então, gente, nós mulheres, a gente é fisicamente mais fraca do que os homens. Isso é claro, isso é óbvio. E não tem ideologia de gênero nenhuma que vai mudar isso. Mas nós somos a força. A força que a gente tem de botar o joelho no chão, rezar por um filho, por um marido, pode ter certeza que Deus honra. Uma mulher que faz jejuns, mortificações, orações, novenas por um marido, por um filho, Deus honra. Deus escuta. Pode demorar 30 anos que seja, como Santa Mônica, mas Deus honrou a Santa Mônica. Olha, até a Nina tá aí. Oi, Nina! Gente. Nossa missão como mãe não é fácil, mas é o que vai nos levar pro céu. É o que vai nos levar pro céu, pode ter certeza. Eu aprendi muito com a Nina também, viu? A Nina é uma ótima professora na parte de partos, de criação de filhos. Ela é uma pessoa muito boa. Nina, morro de vontade de conhecer você, viu? Olha, falei 52 minutos já. Gente, acho que eu já vou encerrando por hoje. Já falei bastante. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que pediram para eu fazer essa live. Confiaram em mim de certa forma. Eu nunca me via digna disso. Mas queria agradecer mesmo de coração. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês de alguma forma. Se vocês quiserem outra live, eu prometo que eu faço. Ah lá, ó, o Caio já tá pedindo. Eu vou fazer. Aí a gente fala na parte do parto, de espiritualidade do parto. Mas não é por causa de parto que os homens vão deixar de assistir, porque vocês também participam. Porque vocês são pais e maridos, então o mínimo que vocês têm que fazer é participar também. Obrigada mesmo, de coração. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se depois vocês quiserem deixar algum direct, alguma mensagem, alguma crítica, pode falar, eu vou aceitar, tá? Eu vou fazer de tudo para melhorar na próxima, vou fazer de tudo para tentar não chorar, mas é que esse assunto mexe comigo, porque me mudou completamente. A pessoa que eu era há 4 anos atrás tá completamente diferente, porque eu costumo falar, eu brinco que se não fosse o Denilson, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que eu estaria fazendo. Então, glória a Deus por ele. Morro de medo dele morrer antes que eu. Mas enfim, que você vai fazer logo, eu vou ter que pressionar de novo. Não, vou fazer logo, Anderson, pode deixar. É verdade, Robson. Homem não pode ter medo de parto não, viu? Apesar de ser aquela cena não muito agradável, vamos combinar, homem tem que participar, tem que dar força, tem que ficar ali, ó, agarrando a mulher, porque olha, dói. Ai, gente,
Amém, irmã. Giovana, muito obrigada. Amém. Rezem por mim, pela minha família, pelos meus filhos. A próxima vez eu vou tentar apresentar ele a vocês, se bem que tem um monte de foto deles no meu perfil do Instagram, né? O José e o Inácio fazem sucesso. Quem chegou agora ou que vai ver depois, eu acho que fica salvo 24 horas, né? No meu perfil. Vou tentar salvar de alguma forma, não sei. Caio, culpa sua. Paulo Júnior vai assistir porque ele vai te ajudar, né, Cláudia? Diz que vai ter quantos filhos que vai ser? Os primeiros vão ser gêmeos? Então vai ter que ajudar. Então é isso, gente. Obrigada, que vocês tenham uma boa noite, que tenham um bom fim de semana, que São José interceda por nós. IGVT, é verdade, Cláudia. Eu vou tentar salvar no IGVT, é verdade. IGTV. Falei ao contrário. Que São José... Ô, Rita, José Inácio lindos. O Henrique também é uma graça. Aquele cabelo dele é sensacional. Pode deixar, gente. Eu vou salvar, eu prometo pra vocês, tá? Que São José interceda por nós, pelas nossas famílias, né? Que a Sagrada Família seja nossos incansáveis intercessores, né? São José, patrono de nós, da nossa família, que foi a inspiração para o nosso filho José. Interceda por nós nesse momento difícil que estamos passando. Que todos tenham um bom final de semana, um bom resto de noite. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo novamente. Salve Maria. Olha. E tem desejo de encerrar esse vídeo? Encerrar.